Se acabaste agora de passar os 30 anos e achas que a menopausa é só coisa para quem já tem 50 ou 60 anos, então, muito bem, deixa-me dizer que estás enganada. A realidade é que começam a acontecer muitas alterações no corpo da mulher acima dos 30 anos e, portanto, é muito importante que nós falemos disso contigo hoje. Vamos explicar exatamente o que é a menopausa, o que é a perimenopausa, que mudanças é que acontecem no teu corpo e como é que tu podes, então, precaver-te para que as coisas não sejam tarde demais. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge. Meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 200 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já. Portanto, eu acho que para começar é importante distinguirmos aqui o que é a perimenopausa, a menopausa. Portanto, a perimenopausa é um período que acontece, pode acontecer ali entre os 35 e 45 anos, em média, não é? Claro que há pessoas que se calhar é mais cedo, outras que é mais tarde, e que é característico de quê? De flutuações hormonais, ok? Uma série de mudanças e desregulações que acontecem a nível hormonal e que provocam uma série de sintomas. Muitos, bastantes até. Portanto, o nosso ciclo menstrual fica desregulado, não vem com tanta frequência, por exemplo, ou vem umas vezes e depois vem durante uns meses e depois para e depois volta durante uns meses. Pronto, alguma desregulação, uma maior acumulação de gordura na zona abdominal, uma maior sensação de cansaço, insónias, existe mais dificuldade em dormir. Também costumam falar muito, por exemplo, da irritabilidade, da mudança de humor, os calores, não é? Sabem, aqueles... Os afrontamentos. Os afrontamentos, exatamente. Os suores noturnos. Portanto, uma série de sintomas que vão acontecendo neste período de perimenopausa. Quando é que passamos para estar numa menopausa? Quando, juntamente com tudo isto, ou não é? Mas quando já temos alguns destes sintomas e passamos, ou seja, as mulheres passam 12 meses sem ter o ciclo menstrual, ok? E aí nós damos como, ok, o fim da vida fértil, certo? Não é o fim da vida, é só da vida fértil. Exatamente, esse parênteses é bastante importante. Fim da vida fértil. Exatamente. Ponto. Exatamente. Porque é importante, porque, ou seja, às vezes existe essa ideia, não é? De que a partir do momento em que eu entro na menopausa, pronto, minha vida acabou, eu não consigo fazer mais nada do que aquilo que eu quero fazer, e é importante perceber que isso não acontece. Existem sim alterações, e acho que é muito sobre isso que nós também vamos falar, e que é importante vocês terem essa noção, mas são alterações que também já vão acontecendo ao longo do tempo. Uma das principais alterações que existe é a queda de estrogênio e progesterona, ok? E são estas alterações que levam, lá está, àquele maior acumular de gordura na zona abdominal, à irritabilidade, ao cansaço, à desregulação dos ciclos menstruais, ok? Mas depois também existe muito aquela ideia de que o metabolismo também para de trabalhar. Exato. O que é que tens a dizer sobre isto? E isso é uma das coisas que nós ouvimos muito. Aliás, muitas das mulheres que depois acabam por enviar mensagem a pedir ajuda. Uma das primeiras perguntas que eu faço sempre é perguntar, okay, qual é que é o objetivo, não é? O objetivo, por norma, está sempre ligado à perda de peso, porque é isso que nós somos especialistas. E depois pergunto sempre qual é que é aqui a dificuldade, não é? E as pessoas depois, muitas delas, okay, posso se calhar dizer 70% das mulheres com quem nós falamos, incluem sempre aqui uma culpabilização para o metabolismo, não é? Portanto, e dizem sempre que, pois, o meu metabolismo também já não é o que era, culpa do metabolismo, etc. Ok, pegando então nisso, o que é que acontece, não é? Cientificamente, o que acontece é que o nosso metabolismo, sim, especialmente nas mulheres acima dos 30 anos, vai começar a desacelerar, certo? Isso é um facto, isso acontece. Mas, na realidade, não é assim tanto quanto aquilo que as pessoas realmente acham. E, portanto, muitas vezes usam este como uma bengala também para conseguir se escapar aqui de algum ponto em que olhamos para nós e dizemos, olha, sou eu é que tenho que falar sobre isso. Exatamente como também falámos um pouco no episódio passado. Mas é muito isso. E, portanto, o que é que a ciência nos diz? A ciência nos diz é que, na realidade, há uma diferença entre 100 a 300 calorias, no máximo, por 10 anos. Okay? Que o nosso metabolismo desacelera. Portanto, vamos pondo aqui para quem está a ouvir em números. Portanto, vamos imaginar uma mulher que até aos seus 29 anos está ali tem um déficit, tem um gasto calórico de 2.000 calorias. Se calhar, quando chega aos 39 anos, já tem ali um gasto calórico, se calhar, inferior a menos 200 ou 300 calorias. Portanto, já ali as 1.700, por aí. E isto, então, é chamado que é o desacelerar do metabolismo.
O que é que nós vemos também? E nós vemos muito isso nas mulheres, todas as mulheres que nós acompanhamos, é que acima dos 30 anos a vida acaba por mudar também, muitas vezes, não é? Portanto, mais foco também na carreira, mais foco também na família, os trabalhos são cada vez mais sedentários, não é? Portanto, e tudo isto leva a que há não só um desaceleramento do metabolismo de forma direta, como eu estava a dizer, portanto, fisiologicamente, mas também existe indiretamente, que é a tal situação de que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, não é? Os trabalhos são cada vez mais sedentários, a inatividade e todas as atividades que nós fazemos para convívios, isso, acabam por ser também cada vez mais sedentárias. Ainda no outro dia estávamos a falar disso, porque foi a uma aluna nossa que ela precisava de coisas para fazer porque lhe estava a incomodar, porque todos os eventos que ela tinha eram em volta de refeição, era em volta de comer, de sentar e comer, não é? Uhum. Portanto, depois eu fui buscar uma lista de atividades que a pessoa podia fazer que não envolviam comida, não é? Portanto, que envolviam escaladas, uns passeios, portanto, e várias coisas, não é? Que não envolviam isso. E aquilo que nós vemos é que, com esta tendência da idade, não é? A idade vai ir aumentando, o metabolismo, sim, vai desacelerando, mas é muito mais por forma indireta, não é? Portanto, com o sedentarismo, falta de exercício físico, e também com tudo mais rodar para dentro da alimentação, que leva a esta situação. Para além disso, existe uma coisa que acho que é muito importante nós falarmos aqui, que acaba por ser um dos pilares que nós tratamos e que nós falamos sempre com cada aluna nossa, que é não só a falta de exercício físico, mas a falta de treino de força, não é? Uhum. Pronto, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer é que as mulheres acima dos 30 anos acabam por perder massa muscular, não é? Começam mais cedo do que o homem a perder massa muscular. Especialmente depois, quando entramos acima dos 50, já temos mesmo uma coisa que é a sarcopénia, que é mesmo a perda de massa muscular de forma mais acelerada. E isto depois, obviamente, acarreta muitos pontos prejudiciais para a saúde. Não só para a saúde, mas também, especialmente para o metabolismo. Porquê? Porque nós termos mais massa muscular faz com que o nosso metabolismo seja mais acelerado. Porquê? Porque eu estar aqui hoje, e nós hoje estarmos aqui a fazer a gravação, vamos imaginar que eu gasto 200 calorias, só do meu corpo existir, não é? Eu tendo mais 5 kg de massa muscular, se calhar já gasto 250, 270 calorias. Okay? Uma estimativa. E portanto, eu só ter mais massa muscular, eu já tenho o meu metabolismo mais acelerado. Porquê? Porque o meu corpo vai ter que trabalhar mais para preservar esta massa muscular. Então, com o que acontece é que se a mulher não estimula o crescimento de massa muscular, já há esta perda de massa muscular de forma fisiológica natural. Então, o metabolismo sim vai começando a desacelerar, mesmo por esses motivos. Então, sim, o metabolismo sim desacelera, mas não é tanto quanto é que as pessoas acham que não é culpa delas, digamos assim, mas acaba por ser muito mais de forma indireta, pelo seu estilo de vida, por tudo isto que está em volta. Sem dúvida. E eu acho que o ter consciência disso é o primeiro passo. Porque, ou seja, ok, é entender que com a entrada na menopausa, da perimenopausa, eu vou ter essas alterações, não é? Vou ter mais risco de desenvolver osteoporose, diabetes, resistência à insulina, colesterol. Imaginem, não é? Mais risco de... Ou seja, é como se o meu metabolismo fosse um bocadinho menos eficaz. Só que qual é aqui a questão? Nós deixamos que essa percentagem mínima seja a culpa e acabamos por nos deixar levar, quando na verdade o mais importante acaba por ser depois os nossos hábitos. Portanto, eu acho que o que é importante aqui é nós percebermos, ok, a eficácia está diferente, então que estratégias é que eu tenho que aplicar para contrariar essa eficácia um bocadinho menor. Só que a verdade é que quando chegam a esta altura, às vezes acabam por sentir que é o fim, não é? É o fim da vida, não é? Acaba por ter esta ideia. Sim, e essa é uma das maiores dificuldades, ou seja, porque também é cultural e sempre foi alimentado assim, que chegando a esta fase é como se fosse o fim da vida. Então as pessoas acham que é o final de energia, desejo, de investimento no que quer que seja. Então desistem. E é como uma descida abrupta, ou seja, aquilo que já é uma vulnerabilidade biológica, eu acabo por agravar ainda mais, porque deixo de cuidar de mim, deixo de comer bem, deixo de treinar, deixo de descansar, de ter projetos que me estimulem. Então, no fundo, é importante que as pessoas percebam que, ainda que haja uma vulnerabilidade,
aquilo que mais prejudica as pessoas é esta resignação, ou seja, é esta vulnerabilidade que é pequena e depois eu faço do pouco muito e acabo por tornar o meu dia-a-dia aí sim a contribuir para que tudo isto possa existir a uma escala grande. Então é fundamental que as pessoas percebam que isto não é uma sentença, ou seja, isto é só um sinal, uma fase de adaptação, onde o meu corpo passa por mudanças, mas que eu perceba que se há uma vulnerabilidade, aquilo que eu devo fazer é reforçar os cuidados. Todos eles, a nível da alimentação, a nível do treino, a nível do autocuidado, eu cuidar mais de mim, ser mais ativa, procurar coisas que me estimulem, que eu gosto de fazer, ou seja, é contraditório eu perceber que tenho uma vulnerabilidade e retirar tudo aquilo que é positivo, não é? Eu devia estar a fazer o oposto, a fazer ainda mais para colmatar esta vulnerabilidade, no fundo. Eu acho que isso depois também vem muito, lá está, daquilo que nós também falámos no outro episódio, que é aquela, como é que tu disseste, o delegar a responsabilidade. Também acontece um bocadinho, não é? Porque, ou seja, quando eu chego à menopausa é como se eu agora tivesse uma razão para não conseguir fazer aquilo que eu quero, ou para não me sentir bem, ou para não perder o peso. Algo para apontar o dedo que não a nós próprios. Externo. Não é? Tipo, dizer assim, é este o culpado. E não sou eu já. Exatamente. E em relação a isso, Beatriz, acho importante dizer isto, porque, e sobretudo nós mulheres, é muito pouco trabalhada esta questão da identidade, ou seja, na vida ativa as mulheres vivem para as outras pessoas, para os filhos, para os amigos, para o trabalho, e nós trabalhamos muito pouco esta identidade pessoal. E chegando a esta fase em que os filhos deixam de precisar tanto, não é? O trabalho começa a abrandar um bocadinho porque já não me envolvo tanto em projetos inovadores, então eu acabo por ter mais tempo que eu deveria canalizar para o cuidado para mim, que é isto que esta fase exige. Só que depois, como eu não trabalhei a minha identidade, quem sou eu para além dos outros, é aqui que é difícil as pessoas perceberem que este tempo deve ser utilizado para mim, para eu cuidar mais de mim, para investir em mim. Então fica aqui assim esta sensação de vazio. Sem dúvida. Porque lá está, é como se quisessem viver uma vida que neste momento não é possível, porque não é o mesmo corpo, não tem a mesma capacidade e está tudo ok com isso. E a ideia é pegar nessas mudanças e trabalhar com isso e arranjar estratégias para isso. Por exemplo, a nível de treino, o que é que nesta fase, na fase da menopausa, o que é mais importante para elas? Aqui entramos, e tal e qual como entramos nesta fase que acaba por ser crítica neste aspecto, digamos assim. Porquê? Porque, como eu estava a dizer, assim, acima dos 30 anos, há esta perda de massa muscular que se começa a acentuar. Mas, para além disso, também existe a perda de densidade óssea, não é? Fatores que são muito importantes para a nossa longevidade, não é? Enquanto seres humanos, especialmente então se na mulher acontece mais cedo, então é de extrema importância isto acontecer. Então, o que é que nós sabemos, qual é que é o treino, todos os treinos que existem, qual é que é o treino então que potencia ao máximo a construção de massa muscular e que desacelera a densidade óssea? É o treino de força. Okay? É o que está comprovado cientificamente que é o treino de força, porque é que ele vai promover o aumento da massa muscular. Então, aqui o treino de força aqui deixa de ser uma opção e passa a ser essencial para que a mulher consiga preservar, aumentar preservar e até aumentar massa muscular durante toda esta fase, não é? E isto é muito importante também transmitir que para mulheres que também já estejam na idade dos 50 anos, que não é por não terem feito que agora já não vale a pena. Não, vale muito a pena. É fundamental. Eu tenho o caso, por exemplo, da minha mãe, que começou a fazer aos 60 anos, não é? E agora, passado 3 anos, está com uma forma física que nunca teve, não é? E, portanto, com mais energia. E conseguiu, visualmente, nota-se que aumentou a sua massa muscular. E, portanto, ainda é possível nessas fases. Para as mulheres que nos estão a ouvir e estão a pensar, treino de força. Isto se calhar vou ficar, mas eu não quero ficar assim muito grande de parecer um homem, ok? Meninas, isso não vai acontecer, ok? Isso não vai acontecer. Era bom ser assim tão fácil. Exatamente. Eu ando aqui há 10 anos a tentar e não consigo, ok? Portanto, vamos colocar as coisas de forma realista. Aliás, até posso dar um exemplo.
O Ronnie Coleman, que é um dos maiores culturistas de sempre, e portanto estamos a falar com um indivíduo com uma genética brutal, com um indivíduo com uma capacidade de treino também extremo e de alimentação e disciplina, tudo extremo, ok? Vamos imaginar alguém mesmo tudo no extremo. Overlay. Exatamente, pronto. Alguém mesmo fora aqui que só se dedicava a vida inteira a isto, portanto, mais de 10 anos. E ele reportou que no máximo ganhava 4 quilos de massa muscular num ano. Ele. Exatamente. Yeah. Exato. Portanto, e estamos a falar que tem vantagem de dedicar toda a sua vida a isto, de ter todo o seu treino e toda a sua alimentação da sua vida também dedicada a isto. A vantagem também a nível de componentes também extras que acabam por usar, os esteroides e etc. Claro. E também esta vantagem também de ser homem, porque os homens acabam por ter mais testosterona e isto potencia. Portanto, as meninas que nos estão a ouvir desse lado não tenham medo do treino de força, ok? Porque não vão assim explodir ou ficar a parecer um homem de repente, da noite para o dia. Aliás, pelo contrário, até acentua muito mais a silhueta feminina, não é? E o treino de força tem esta coisa bastante boa que é nós conseguimos sentir drasticamente também estas mudanças ao longo do nosso dia, não é? De começar a pegar nas coisas, de brincar com os filhos, brincar, e eu recordo, e a minha mãe disse isto várias vezes, de a força que ela tem para brincar com o meu sobrinho, com o neto dela, não é? De o atirar ao ar, não é? E, portanto, e quando nós ouvimos isto e alguém que começa a notar estas diferenças no treino de força, nós percebemos, ok, isto é mesmo fundamental, não só em termos de parte estética, mas em termos de qualidade de vida, não é? Em termos de longevidade e vitalidade, porque nós também não queremos só viver uma vida até aos 100 anos, mas depois não ter qualidade. E, portanto, é necessário ter esta qualidade, porque estes momentos que nós estamos aqui a falar são momentos de felicidade, não é? Portanto, o neto ou o filho virar-se para a mãe e dizer: mãe, olha, porque vamos brincar a isto? E a mãe não dizer que não e de repente, olha, toma um ecrã ou tipo, não, agora a mãe está muito cansada ou não fazer isto estamos a roubar momentos, não é? E portanto eu acho que isto é de facto, o treino de força aí deixa de ser como uma opção e passa a ser essencial se a pessoa quer usufruir destes momentos. Sem dúvida. Até um pouquinho mais do que se calhar só o cardio, não é? Só fazer cardio. Sim. Aí o cardio utilizamos e é uma ótima ferramenta, mas não deve ser vista só como uma única ferramenta. Portanto, imagino, para as mulheres que nos estão a ouvir aqui nesta situação e que querem perder peso, não devem se focar só apenas no cardio, não é? Porquê? Porque se a pessoa, imagina, nesta situação, vamos pôr aqui esta conjuntura, estamos a falar de uma mulher que tem 80, 90 quilos, muito pouca massa muscular, portanto, estes 80, 90 quilos, estamos a falar que a maior parte da composição corporal dela é gordura, não é? E essa mulher, de repente, e já tem, vamos dizer, 40 anos, se essa mulher tem 40 anos, está com este excesso de peso, obesidade, e de repente só faz cardio, ok? Para já, ok, eu compreendo e quero dizer que é bom a pessoa pelo menos começar já, mas quero avisar que o que é que vai acontecer? Esta pessoa, se só se focar no cardio, também vai perder massa muscular, da pouca massa muscular que já tem, não é? Portanto, e ela até pode perder estes 10, 15, 20 quilos, mas o que vai acontecer é que vai acabar por ficar com flacidez, vai andar sempre cansada, esgotada, porquê? Porque não tem suporte, não tem massa muscular que a sustente, e portanto o cardio deve ser utilizado sim, mas não deve ser a base do treino, digamos assim. A base do treino tem de ser, sim, o treino de força. O cardio entra como uma forma complementar de ajudar, ok, num gasto calórico, aumentar aqui o gasto calórico, fazer com que a pessoa gaste mais calorias, facilitar o déficit calórico, mas, acima de tudo, é isso, é feito como uma ferramenta extra, digamos assim. A base, sem dúvida, tem de ser o treino de força. Faz sentido. E juntar a alimentação necessária a esse treino, não é? Ou seja, garantir que estão a consumir uma boa quantidade de proteína. E uma boa quantidade de proteína não é um ovinho, 2 ovinhos. Tem que ser uma boa quantidade de proteína, não é? Ou seja, garantir que todas as refeições têm, porque a proteína vai ajudar muito, juntamente com o treino de força, a ter uma preservação maior de massa muscular ou até a conseguir ganhar, não é? E também traz saciedade. Portanto, ter uma boa quantidade de proteína é fundamental nesta fase. Ter uma boa quantidade de fibra também, para ajudar a controlar o apetite, para ter uma boa saúde hormonal, um bom trânsito intestinal.
garantir que também que reduzimos um bocadinho os processados, mas isto é nesta fase e em toda a fase, em todas as fases, não? Ou seja, garantir que isso é uma percentagem menor da nossa base diária. E também terem atenção a alguns nutrientes em específico, como o cálcio, a vitamina D, o magnésio, que são muito importantes, lá está, para a saúde óssea, que com a idade acaba por ficar um bocadinho mais frágil, vamos dizer assim, e portanto para assegurar que têm tudo aquilo que precisam para manter uma boa saúde, terem atenção a esses nutrientes também é fundamental. E, para além de treino e da nutrição, eu diria que aqui a gestão do stress acaba por ser uma parte também muito importante nesta fase. Sem dúvida, porque se há aqui uma vulnerabilidade de base, ou seja, todas estas alterações de humor que já existem nestas fases, então eu devo redobrar todos os meus cuidados e todas as minhas estratégias, quer seja a nível de treino, a nível de alimentação e também a nível aqui do autocuidado. O que é que eu quero dizer quando falo de autocuidado? Garantir que durmo bem, isso vai fazer a diferença, sem dúvida, nos meus dias. Garantir que eu tenho aqui mecanismos para gerir o stress ao longo do meu dia, ou seja, atividades que eu gosto, consiga relaxar, abrandar depois de um dia cansativo de trabalho, e ter aqui atividades que eu faça só porque sim, só por mim, só porque gosto, só porque desfruto daquele momento. Então, eu acho que a mensagem principal do episódio de hoje é realmente esta, de que se esta fase é mais frágil, não é? Se há uma vulnerabilidade maior, eu não devo nunca diminuir os cuidados, eu devo reforçá-los a todos os níveis e não deixar que esta fase defina aquilo que vai ser o meu futuro e a minha qualidade de vida, porque tudo aquilo que eu escolher fazer agora vai definir a forma como eu vou viver nos próximos 30, 40 anos. Então, se nunca o fiz até agora, devo sobretudo começar a fazê-lo a partir deste momento. Sem dúvida. E o stress acaba por ser, ou seja, uma parte impactante, porque imagina, é uma pessoa que já está nesta fase da menopausa, em que, por exemplo, já tem mais probabilidade de, por exemplo, acumular mais gordura na zona abdominal. E aí vem com um stress enorme durante o dia. O cortisol fica no topo. Ainda vai potenciar isso mais. Muito mais. Não é? Juntamos a isto noites mal dormidas, não é? Um sono desregulado, lá está uma má higiene de sono, não é? Poucas horas, muito leve, acordam muitas vezes. Isto depois também afeta tudo, a nível hormonal, o cansaço que vão sentir, e depois acaba por se juntar, não é? Os fatores que já são biológicos, juntamente com o mau sono e o stress que existe do dia-a-dia, acaba por ser ainda mais complicado. Portanto, gerir bem estes dois aspectos acaba por ser muito importante. E, acima de tudo, eu acho que é o nosso mindset, não é? Ou seja, em vez de pensarem que, ok, eu cheguei à menopausa, pronto, acabou tudo para mim agora, é pensar, ok, eu estou na menopausa, deixa-me conhecer exatamente como é que o meu corpo vai funcionar daqui para a frente e quais é que são as estratégias que eu tenho que adaptar daqui para a frente. E lá está, adaptar-me e não o contrário, não sentir que já não posso fazer mais nada. E no fundo aceitar que isto é mais uma fase da vida, ou seja, nós temos várias fases ao longo da vida, não é? Na adolescência, na infância nós fazíamos determinadas coisas, passámos para a vida adulta e adaptámos. Esta é só mais uma fase e eu posso desfrutar da beleza de cada uma das fases da minha vida se eu me focar em perceber o que é que eu preciso para viver bem esta fase. Então, é sem dúvida trabalhar a minha identidade, quem sou eu nesta nova fase, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu quero voltar a fazer, o que é que eu quero fazer de novo, e não deixar que esta fase defina o meu fim de vida, não é? Sem dúvida, porque não é. É só mais uma fase incrível que aí vem e que é só aprender a viver nessa nova fase. E que muitas vezes, devido à correria e ao ritmo alucinante a que vivemos em todas estas as outras fases, esta acaba por ser aquela onde as mulheres se dedicam efetivamente a cuidar delas, não é? Desfrutar um bocadinho mais da vida a nível pessoal. Sem dúvida.
É esta a grande mensagem que nós vos queremos trazer, para além de que quais são, ou o que é que vocês se devem focar, acima de tudo, durante esta fase da perimenopausa e da menopausa, mas também mulheres acima dos 30 anos, está bem? Começarem aqui a preocuparem-se com isto de outra forma, portanto, e a terem atenção de o que é que devem exatamente fazer e onde é que devem investir mais o seu tempo, não só a nível do treino, mas também a nível da alimentação, mas acima de tudo também, como a Ana estava a explicar, a nível do autocuidado, que é uma excelente fase para nós desenvolvermos muito mais. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é, se de facto gostaste deste episódio, ajuda-nos a chegar a mais mulheres e a ajudar mais mulheres e, portanto, partilha com as tuas amigas. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado, até ao próximo episódio.